Brasil! A TV Unesp está no ar. Olá, 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 a TV Unesp está no ar. E está no ar desde 2006, procurando levar informações sobre o que ocorre na universidade e divulgando sua produção para a comunidade assisense. A implantação da TV Unesp no campus de Assis foi bem aceita e é vinculada então no canal universitário da TV a cabo local. Atinge 65% da área urbana do município, contando com aproximadamente 4.500 assinantes, o que representa mais de 18 mil pessoas com acesso ao canal universitário, quase 20% da população. A programação é produzida diretamente pela Unesp do campus de Assis e conta especialmente com docentes, alunos e funcionários empenhados em participar do processo de produção da TV universitária. Com capacidade para produzir e apresentar um programa por semana com variados temas, sempre divulgando serviços de extensão à comunidade, realizados ou em execução, promovendo cursos, exibindo palestras, conferências, seminários e encontros realizados no campus, assim como as atividades artístico-culturais que ocorrem na Unesp. O formato do programa já mudou diversas vezes, devido às estruturas e experimentações, como a equipe também mudou. Muitos bolsistas e voluntários já passaram pela TV e fizeram um pouco da sua história com ela. Alguns se descobriram aqui e hoje ainda trabalham na área, ou mesmo aprenderam muito com a experiência. Além da divulgação no canal universitário, nossa programação também se encontra disponível na internet, acessando o site www.assis.unesp.br/TVUnesp, também Facebook, Twitter e outras redes sociais. Centésimo programa da TV Unesp Assis. Então é um marco, acho, histórico, e nesse momento fazer um painel de todas as atividades, desde quando a congregação discutiu a participação da Unesp de Assis na TV local, eu venho atuando e elaborei esse projeto de extensão que hoje dá suporte às atividades da TV. Ela começou bem antes do projeto de extensão. Então nós temos aí quase 3 anos anteriores ao início da produção desse projeto de extensão. Nós tivemos toda uma discussão, a participação, criação de um canal universitário junto com a FEMA, com a Unip e com o IEDA, que acabaram desistindo da participação e ficou somente a Unesp e a TV FEMA. A decisão de integrar essa produção de programas para a comunidade assisense nasceu da congregação, ao criar uma comissão para verificar a viabilidade da formação de um grupo para explorar esse canal universitário. Então essas discussões aí foram realizadas por quase um ano e dentro dos resultados nós chegamos aí a tentar e produzir um piloto, que foi o nosso programa número 1. O primeiro vínculo com a TV Unesp foi no início da TV Unesp para ajudar na elaboração do primeiro programa, na montagem, na edição. Na verdade, eu acabei fazendo muito mais que só a edição do primeiro programa, devido já à experiência que a gente já tinha aqui do Laboratório de Línguas Estrangeiras, mas especificamente foi para a edição do primeiro programa. A ideia no início é porque a ideia é que a universidade ela não tem um vínculo muito grande, ela não é muito conhecida da população não acadêmica. Então a ideia, que eu acredito que seja a ideia até hoje, é de colocar a comunidade não acadêmica e saber o que acontece na universidade. E a universidade não divulga, não tem esse objetivo de divulgar tanto o que é feito na universidade, já também pela própria natureza dos nossos cursos, né, que não tem a ver com comunicação, os cursos aqui da unidade de Assis. Então tinha essa preocupação, e a universidade tem, de que a população não acadêmica saiba o que acontece na universidade, a produção acadêmica, enfim, a participação de pesquisas enfim, eventos importantes que
que beneficiam a população no seu dia a dia sem que eles saberem, e eles não sabem que isso começa na universidade, através de pesquisa, do estudo do aluno, e depois do mestrado, do doutorado, e chegando nas pesquisas, e quando chega até a população, então através do programa da Unesp seria uma maneira de que eles pudessem conhecer o que a universidade faz e que chega até essa população. Muito legal para mim falar da TV Unesp Assis, porque eu estive nela desde o primeiro programa. Eu estava cursando a faculdade de jornalismo quando eu entrei na Unesp. Eu estava no 3º ano de jornalismo quando eu entrei em História e fui convidada, na verdade eu ouvi falar e meio fui convidada também porque eu fazia parte da equipe da TV FEMA, que já era o nosso canal universitário de Assis, e integrei essa equipe que fez um programa no primeiro ano. No segundo ano de TV Unesp, já com a ProEx, já um outro estágio da TV, a gente fez 5 programas, mas também era só um embrião. A gente contava com a parceria com o Laboratório de Línguas, então quem editava era o Pigato, era o pessoal lá do laboratório. E aí depois que a gente foi ganhando a nossa independência com a chegada do computador, e aí também a entrada de outros estagiários, e a gente cumpriu essa missão que no 3º ano de TV já foram feitos mais de 30 programas, e agora chegando ao número 100. Eu fiquei sabendo da TV Unesp a partir da possibilidade de fazer um trabalho de extensão mediante a bolsa, né, que eu tinha no primeiro ano. Então eu escolhi, né, por um interesse próprio, já por afinidades com a área e da disponibilidade que existia na época, né. E aí eu tinha um amigo que tinha participado no ano anterior, que era o Maninho, o Alessandro, e ele falou que ia ter uma seleção e tal, e eu tinha algum conhecimento na área de informática, que eu tinha feito técnico no Centro Paula Souza, e aí eu fiz a inscrição e participei da seleção em 2008. Eu comecei a participar do projeto quando eu era bichete, então assim que eu entrei eu já fui atrás do que era a TV Unesp, né? Eu já tinha um ano de TV universitário, então esse caminho era o mais próximo de mim. Eu me interessei pelo projeto por conta do jornalismo mesmo, né? Por ser a área que eu estava estudando. Nós também estávamos acabando de entrar no ar, né? Era o primeiro ano que a gente estava indo mesmo ser veiculado na TV. Éramos poucos, tínhamos apenas uma handcam, não tinha muita noção de roteiro, não tínhamos muito conteúdo para trabalhar com os congressos, né? Não sabíamos muito bem o que eles estavam falando ali. Então ficou uma coisa assim muito amadora no começo, né? Já faz uns 2 anos que eu estou participando do projeto. Eu me interessei quando eu entrei na faculdade, quando eu comecei a fazer o curso de História. Eu já tenho uma certa experiência em TV, não vamos dizer que é muita experiência, mas eu tenho uma certa experiência. Eu sou formado em jornalismo, fiz estágio na TV Record por 2 anos. E quando eu entrei na Unesp de Assis, eu já vi esse projeto e foi algo que me interessou. Por estar envolvendo jornalismo, eu decidi participar. Não tinha muito conhecimento com edição, não tinha muito conhecimento com filmagens. Meu maior conhecimento era a produção televisiva, era a produção de matérias. Mas com o tempo fui aprendendo e agora estou gostando bastante. Eu entrei na TV Unesp no começo de 2010, quando minha namorada falou que as inscrições estavam abertas, processo seletivo. Aí ela falou, como você é cara de pau, comunicativo, fala muito, deixa ninguém falar, acho que é a sua cara. Aí eu comecei a me informar sobre o projeto, que até então eu não conhecia, e participei. Foi um ano que teve muitas inscrições, teve todo um processo de seleção. E, se eu não me engano, foi um dos anos que mais deu candidatos. Se eu não me engano, foram 62 candidatos para 2 vagas. Não imaginava que fosse passar para a segunda fase, porque muitas pessoas já haviam tido experiência na área. Nessa época a gente teve que fazer nessa segunda fase um vídeo, era da parte do processo seletivo. E esse vídeo não foi pro ar. O legal é que eu gravei tudo em casa mesmo, eu gravei a guitarra, gravei o áudio da vinheta, eu não sabia mexer com o programa de edição, acabei usando o Movie Maker, Photoshop, ficou uma coisa meio maluca, 2 dias sem dormir. Não tinha conhecimento nenhum, eu entrei e fui aprendendo na prática. E outros interesses também, né? Depois que eu conheci, eu também tenho banda, achei que a gente vai entrar na TV e isso ia ajudar a banda, um dos objetivos iniciais quando eu entrei.
Aí eu fui conhecendo mais a TV e vi que é um processo muito mais sério, não é uma brincadeirinha, não. E acabei me interessando muito, assim, por todas as áreas, mas em roteiro especial foi a que eu mais me interessei. Procurei, inclusive, fazer algumas oficinas fora, por conta mesmo, porque acho interessante você não ficar apenas no modelo, né, televisivo, você pode explorar muito mais quando você tem essa curiosidade. Eu tinha acabado de chegar no campus, eu tinha acabado de me formar em publicidade e propaganda, e como eu sempre gostei dessa área da comunicação, apesar de publicidade e jornalismo ser totalmente avesso, eu decidi vir participar do projeto e não me arrependo nem um pouquinho, gosto muito de participar. Eu vi uma coisa bem legal, assim, uma forma de interagir mais com a faculdade, de conhecer mais tudo que a faculdade tinha para oferecer, todos os projetos, os congressos, conhecer mais mesmo de tudo que a universidade podia oferecer, tanto para a gente que está aqui dentro quanto para o pessoal que está lá fora. E uma forma de contribuir com essa divulgação, então por isso que me interessou muito, assim, achei bem legal ter participado. Eu me interessei pelo projeto porque eu já havia estagiado na TV FEMA e eu quis ter esse contato novamente com a TV, com a produção de programa. Então vai um pouco da toda a minha capacitação na área de fotografia e de informática. No começo, né, o Galhardo ele delimitou algumas funções, né? Ele pensou, alguém seria o cinegrafista, alguém seria editor, alguém seria diretor, alguém seria apresentador. A gente acabou entrando por afinidades, né? Mas pelo que era mais prático, pelo que nós tínhamos mais intimidade. A TV Unesp, eu poderia dizer que foi meu primeiro emprego, né? Eu ainda não tinha tido experiência de trabalho, eu tinha trabalhado como voluntária, né? Já é outra situação. Então, foi a primeira vez que eu tive que lidar com um grupo, né? Que eu tive que lidar com obrigações mais pesadas, responsabilidades, né? O que acrescentou na minha formação? Enquanto jornalista, eu já estava no começo, ainda na graduação, e depois formada, tem tudo a ver. Hoje eu trabalho numa emissora de TV, eu trabalho aqui na TVB, a Record, afiliada da Record de Campinas, e eu trabalho na Record já há 1 ano e meio. Logo que eu me formei em História da Unesp, eu vim a Campinas procurar emprego, fiquei um tempo numa produtora, em seguida vim para a TVB, que na época era afiliada ao SBT e hoje é afiliada da Record. Então, esse trabalho de produção, ele é a base do meu trabalho, né? Do meu trabalho cotidiano de hoje. Enquanto historiadora, eu acho que também fez muita diferença, porque esse meu olhar com a mídia, com o audiovisual, né, e com a educomunicação também, é a questão de unir a educação, a história e a comunicação, é uma coisa que eu busco em tudo que eu trabalho, tanto voluntariamente ou quanto, né, um trabalho formal, como no caso do meu trabalho aqui na Record. Bom, hoje minha função aqui é principalmente edição de imagens e cinegrafista. Só que eu também faço produção e faço roteiros. Olha, pra te ser sincero, me acrescentou muito na minha vida. Muito mesmo. Porque é uma experiência, é um trabalho, é um desenvolvimento da minha formação. E como eu disse, eu não tinha nenhum conhecimento com edição de imagens. O primeiro contato que eu tive com o Adobe Premiere foi aqui. Então, complementa muito tudo que eu aprendi e é uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. A TV ela me ajuda a ter essa dinâmica no meu dia a dia. Consigo conhecer vários campos diferentes, consigo participar de vários eventos diferentes. E pessoalmente isso me engrandece muito, porque eu acabo conhecendo muita coisa. É um trabalho, é uma coisa séria mesmo, a gente não está aqui brincando. Apesar de muitas vezes, se você vê os erros de gravação, pode parecer que a gente está se divertindo muito. A gente se diverte, mas também é um trabalho muito sério. Bom, a minha atuação dentro da TV, ela foi como câmera, principalmente, e atuei algumas vezes também como repórter, poucas vezes, e mesmo tendo sido uma experiência curta, porque eu participei da TV acho que por volta de uns 6 meses, foi bem legal, me ajudou muito, tanto acho que na vida acadêmica, quanto na vida pessoal, além disso ser uma alternativa assim, profissional, já
já que eu tive um primeiro contato com esse meio. A experiência me ajudou com muita coisa, assim, melhorei minha concentração, passei a perceber mais detalhes, até algumas vezes por questão de ver reportagens mesmo, melhorei na parte de conseguir resumir as coisas, assim, absorver melhor a informação. Trabalhando na TV dá pra gente conhecer mais a fundo a faculdade, né? Dá pra conhecer departamentos que você não quer conhecer, que no departamento de literatura, departamento de ciências biológicas, você conhece mais os funcionários, você entende um pouco melhor de como que a universidade funciona, você não fica tão alienado, tão fechado só no seu curso, no seu departamento, casa faculdade e tal. Então você vai conhecer muito mais gente do que eu acho, pelo menos eu conheceria normalmente. Acaba trabalhando com temas que não são da nossa área, não são do nosso curso, né? Traz mais conhecimento, né? E também eu aprendi essa parte mais técnica, né? De trabalhar com edição, trabalhar com captação da imagem, mexer com cor, mexer com vídeo digital. E pra mim foi muito legal a experiência. Na TV Unesp foi fantástica. E posso dizer que em todos os sentidos eu tive muitos ganhos, né, em todas as áreas, desde da pessoal como a profissional. Eu acho que a pessoal até mais, porque como eu estava chegando na universidade, né, que é um meio novo, estava conhecendo todo mundo novo, e aí eu me inseri nesse projeto, então tinha um grupo, então lidar com o grupo, com trabalhar em equipe, assim, foi fundamental para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento como ser humano, né. Estou dizendo pelas questões de lidar com pessoas, né. E no profissional me abriu portas no sentido de conhecer outras pessoas da universidade, conhecer pessoas da cidade, conheci os projetos que existem aqui em função de alguns temas que a gente trabalhou nos programas. Então, assim, eu posso dizer que eu conheci muita coisa nova, né? E, sobretudo, muita gente nova. Para minha formação, eu acho que tem tudo a ver. Eu preciso saber como escrever, como me fazer entender, então a responsabilidade aumenta, porque o roteiro você precisa pensar nisso, né? Você está produzindo para outras pessoas, né? É um projeto que exige muito. Você tem um compromisso com todas as pessoas, tanto no meio acadêmico quanto fora. Eu preciso do feedback, eu preciso saber que está dando certo. Primeiramente pela roteirização, eu passei a ter um maior cuidado na escrita. E isso influenciou a minha escrita dentro da universidade também. Então, dentro dos meus trabalhos acadêmicos, essa atenção que eu tenho com a TV eu passei a ter também com os trabalhos acadêmicos. Além de tentar perder a vergonha um pouco da câmera, de apresentar, de perder a vergonha de pedir para as pessoas para poder entrevistar, e assim vai. Bom, na TV eu faço um pouquinho de cada coisa, apresentação, um pouquinho de roteiro, algumas filmagens também. A única coisa que eu não faço ainda é edição. O programa que me marcou bastante foi o programa número 1 da universidade, porque ele era importante, né? Então todo mundo acreditando num projeto, só que é muito difícil porque não existia uma equipe composta para isso. Já, como eu até disse anteriormente, o objetivo final da universidade não é produzir programa de televisão. Então não tinha uma equipe, então aproveitou o pessoal que tinha um conhecimento técnico de várias áreas para poder ajudar o programa. Os primeiros programas foram todos desenvolvidos pelo Laboratório de Línguas, que está aí vinculado ao Departamento de Letras Modernas. E também graças ao envolvimento total do professor Galhardo, que ele é muito dedicado para isso, porque senão ia ser muito difícil. No ano seguinte eu submeti esse projeto à Pró-Reitoria de Extensão como um meio de divulgação científica e divulgação das atividades da faculdade. Foi um programa muito bem feito. O primeiro programa eu considero um programa excelente, porque eu conheço ele bem a fundo. Os demais programas de hoje em dia não tenho assistido, porque a gente não tem tido tempo para ver, mas eu me lembro que, com toda a dificuldade que teve, foi um programa bem feito, onde ele procurou mostrar o que é a universidade, mostrou a universidade no passado, né, de alguns eventos que aconteceram na universidade, e então foi o primeiro programa, foi o pontapé inicial para esse projeto, que é extremamente importante, né, para que a gente consiga colocar a universidade lá com a população não acadêmica.
programas que me marcaram, eu acho que alguns foram mais especiais, assim, quando a gente resolveu sair de dentro da nossa salinha, foi uma coisa muito legal, e a gente resolveu experimentar espaços da faculdade. A gente conseguiu mostrar muito mais qual é a cara da nossa faculdade em Assis, porque a Faculdade de Ciências e Letras tem um campus belíssimo e que a gente conseguiu, através dessa mudança, né, de como fazer, a gente conseguiu mostrar um pouco do campus. Olá, eu sou a Bruna Reis e esta é a TV Unesp. No programa de hoje, você ficará por dentro das atividades da cerimônia de encerramento das comemorações dos 50 anos da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, realizada dia 4 de dezembro no saguão do Prédio 1. E claro, o Interunesp, né? Interunesp foi extremamente cansativo, nosso editor Thiago que o diga. E a região também veio prestigiar esse Interunesp aqui na cidade de Assis. Vocês são de Cândido Mota, por que resolveram vir, né, na balada aqui no Interunesp? Porque é muito comentada, é uma das melhores festas de universidade que tem e é top! A gente trabalhou 4 dias, das 9 da manhã às 4 da manhã também, das 9 da manhã às 4 da manhã. Era uma coisa frenética e foi aí também cinegrafista, era motorista, era repórter, era produção, era roteiro, um pouco de tudo. Foi uma experiência muito bacana e uma parceria do que é uma TV universitária mesmo, né? Porque foi TV Unesp e TV FEMA juntos para fazer esse programa. Acho que a TV universitária ela cumpre esse papel do diálogo, tanto da comunidade acadêmica com ela própria, quanto da comunidade com a comunidade externa, e ainda mais do TV Unesp Assis, que é um projeto de extensão que já foi reconhecido pelas próprias Unesps. Quando a gente foi também cobrir o Congresso de Extensão Universitária da Unesp em Águas de Lindóia, foi bem interessante. A primeira cobertura externa que nós fizemos durante o Congresso de Extensão que foi realizado em Águas de Lindóia em 2009. Foi a primeira saída da TV aqui da cidade e que eu acho que teve aí um papel de divulgação dentre as outras Unesps bem interessante. Foi legal porque a gente fez um programa externo, né? A gente fez a cobertura do evento. Foi eu e a Bruna e o Wagner em 2009, em novembro de 2009. Foi o programa que mais me marcou pelo fato de realmente ser a primeira produção externa da TV Unesp. E eu estava presente. No caso foi eu, a Bruna Reis e o Thiago. Nós ficamos em Lindóia por uns 3 dias, fazendo um encontro que teve a respeito da ProEx. Fizemos uma cobertura completa do evento. Entrevistamos o reitor, diretores, alunos. Não basta a gente fazer estudos, que é muito importante, fazer grandes estudos, gerar tecnologias de soluções de máquinas, equipamentos, etc. É importante fazer com que esse ensino e essa tecnologia seja útil para a sociedade, seja onde ela está, a universidade onde ela está, e também para o país. A tecnologia sempre é muito importante, mas é muito importante que a tecnologia chegue com conhecimento. A gente participou ativamente do evento, né? A gente pegou várias entrevistas, participamos das atividades culturais também. E ao final do evento, para encerrar, a gente fez uma edição rapidinha, a gente pegou um laptop do Departamento de Psicologia Experimental e do Trabalho, que a gente tinha levado. A gente fez um videozinho curto de 5 minutos para encerrar o evento, né? E a gente passou o vídeo e o pessoal gostou, foi bem aceito, assim. Já que eu sou brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro e tem direção, já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança, mugango, dengo, a ginga do mamulengo, o charme dessa nação. Que fez o samba embolar, que fez o corpo samba, que fez a
paguei e fiz quanto foi, R$500. Foi uma mistura de trabalho e diversão. Após a abertura oficial do 5º Congresso de Extensão Universitária da Unesp, os alunos foram surpreendidos com a entrada da bateria da Mocidade Alegre de São Paulo. E, mesmo sem luz, que acabou em toda a cidade de Águas de Lindóia, tudo virou uma grande festa. E a gente expôs o nosso trabalho também como cartaz, né? E a gente ficou em 3º lugar, né? Dentro dos projetos de extensão dessa área de comunicação social, o nosso projeto da TV Unesp ficou em 3º lugar, sendo que aqui a gente nem tem essa área de comunicação social, né? Os estudantes aqui são de história, psicologia, letras, né? Biologia, engenharia biotecnológica. Então, sei lá, foi um reconhecimento do trabalho que a gente estava desenvolvendo até então, né? A TV Unesp Assis, como meio de divulgação das atividades de ensino, pesquisa, extensão e culturais desenvolvidas pela FCL Assis, expositor professor Eduardo Galhardo. Venha junto, por favor. Tem alguns que eu vou destacar que foram especiais, principalmente na área cultural. Que eu digo que as viradas culturais, dos 3 anos, as 3 viradas culturais que eu participei, incluída desse ano, é muito, muito bom, porque é algo que a gente sai da Unesp, a gente tem um contato com artistas, a gente tem um contato com pessoas diferentes. A gente pegou a primeira virada cultural e cobrimos ela. A última a gente cobriu mais por carinho do que por qualquer outra coisa. As atividades da virada cultural paulista, que nós cobrimos desde a primeira, eu acho que são assim marcos da nossa ação. Foi uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria do Estado da Cultura, a Secretaria Municipal de Cultura e a FAC, Fundação Assisense de Cultura. O evento contou também com o apoio da Unesp de Assis, que comemora em 2008 seus 50 anos. As atividades começaram no sábado às 6 horas da tarde e terminaram às 6 horas do domingo. A chuva forte tentou atrapalhar, mas mesmo com o atraso e as alterações da programação, a virada cultural atraiu grande público. A virada cultural, como sempre, né? A maioria dos bolsistas, nem todos, mas a maioria gosta de ir pra rua mesmo, entrevistar os artistas, os famosos que vêm aí, ou os não famosos também. Mônica é professora de química? Não. Mônica é alguma aviadora? Também não. Então que diabos uma motoqueira transviada fosse ensinar sobre o céu, a terra, a água e o ar? Que uma muriçoca não saiba! De um broto esquisito que apareceu. Todos gostaram de participar, você se envolve muito, né? Você iria, independente se estivesse trabalhando, e se divertiria muito mais. Eu me divirto trabalhando nessa área. É uma coisa que eu descobri aqui, a oportunidade que a faculdade me deu, assim. A cultura é que azeita a máquina, para a máquina poder andar. A gente teve que cobrir por inteira a virada cultural e eu fui mandada para o Teatro Municipal, onde eu não conhecia nenhum artista que ia tocar, não conhecia nada.
que foi minha primeira virada cultural, foi a primeira virada cultural que eu participei. E também porque a virada cultural, mesma coisa do Festival da Palavra, você tinha vários eventos, várias pessoas diferentes interagindo umas com as outras. São 3 amigas que sabem brincar com a imaginação e assim vivem grandes aventuras sem sair de casa. E nesses momentos, tudo pode acontecer. Um dia vão para uma ilha deserta, em uma missão super, hiper importante. A virada cultural exige conhecimento de pouco de tudo, porque é um evento muito grande, a equipe é muito pequena, então você precisa estar atento a tudo. E você tem contato direto com os artistas. Eu acho que é um contato privilegiado, assim, que o projeto dá. E a virada cultural sempre traz pessoas incríveis, assim. E foi muito rico, foi muito legal. E, na verdade, eu me apaixonei pelos artistas que estavam tocando. Eu gostei da forma que eles nos trataram, que eles trataram a TV Unesp com todo carinho e respeito. De fruta, latejo, sara, agripó e tuiuti, leitante, alotado e manga, e a gostosa saputi, e o caboclo da maior, vem do marfim, e o caboclo da maior, vem do marfim. Outro que me marcou muito foi o do encontro de palhaços, que a gente também brincou com a atuação. Respeitável público, a TV Unesp está no ar. Quando eu entrei eu não sabia mexer em nada e o Marcelo tinha uma noção de edição de pelo menos de corte. A gente já tinha capturado as imagens, né, que foi durante uma semana, pegou um final de semana, teve atividades aqui no saguão, né, do prédio 1 aqui da Unesp e lá no Galpão Cultural também. Foi legal porque deu para conhecer um espaço fora da faculdade, eu tinha acabado de chegar, né? O próprio ir ao Galpão Cultural, um ponto de cultura da cidade de Assis, tem um papel fundamental, pouco divulgado, não só em Assis, mas um ponto de cultura, ele é um ponto articulado em rede nacionalmente, que eu tive a oportunidade aqui em Campinas de conhecer melhor. Então eu acho que o Galpão Cultural foi um espaço bem legal. Captar as imagens, os shows foram bem legais. E foi o primeiro programa que eu editei, foi as primeiras noções básicas de edição que eu tive. A gente nem tinha essa sala aqui ainda, a gente ficava lá na sala de videoconferência, era um computador no cantinho e tal. E aí a gente editou, gerou um DVD e mandou pra FEMA. Foi o primeiro trabalho que eu fiz, assim, que eu achei bem legal. O encontro de palhaços. O encontro de palhaços foi muito gostoso de fazer, né? Imagina, palhaços não tem como você não gostar. De preferência com os olhos. Aí você pega a tesoura, pega a bruxa e faz por um mês inteiro. Só faz isso, viu? Ele já combina com... O Encontro de Palhaços não só foi meu primeiro programa, mas foi uma produção muito grande. A gente chamou a Angélica para vir maquiar a gente saiu vestido de palhaço no meio do campus. Almoçou de vestido de palhaço, e foi muito legal, foi muito divertido ver as pessoas olhando, se perguntando o que estava acontecendo, que tinha duas pessoas loucas, né, que era eu e o Rafa, vestidos de palhaço no meio do campus. Que é uma coisa muito difícil. Era perguntar se era teatro, se era intervenção. Aí depois falaram, poxa, TV.
O encontro de palhaços foi uma coisa que eu gostei muito de ter feito, por exemplo, eu mexi mais com a produção, houve um envolvimento muito grande. Eu acho que a equipe envolvida te motiva a fazer qualquer coisa, te motiva a criar qualquer coisa. No evento do encontro de palhaços, eu acho que aquilo mexeu, acho que todo mundo ficou tão entusiasmado. Então eu lembro, era 11 horas da noite, eu batendo na casa da Angélica para ela me ajudar com a produção, maquiagem, ela estava indo dormir, vamos, e aí a gente resolveu fazer uma abertura nova e tudo novo. E a abertura do programa dos palhaços foi um trabalho de edição que eu achei muito bem feito, uma musiquinha bacana de fundo, a abertura do programa, passando toda a maquiagem. Essa abertura para mim ficou muito legal, apesar que esse foi o programa que eu menos gostei de apresentar, de palhaço. Esse foi triste, o palhaço, falam que no fundo o palhaço é triste, eu estava sendo um palhaço triste mesmo. A gente teve que gravar na parte da manhã, na parte da tarde, na hora do almoço eu passei mal. Aí fiquei com muita falta de ar, não consegui almoçar, eu lembro que a Gabi me trouxe um lanchinho ainda, senão... Que foi um programa bem legal, foi um programa divertido de gravar, teve a parte externa também, então foi uma coisa diferente, que a gente acabou não ficando só aqui, foi para outros lugares pegar imagens e reportagem. Então acho que foi bem legal. Festival da Palavra, que foi assim um evento lindo, né? Tiveram coisas assim maravilhosas, os shows também foram maravilhosos e me tocaram muito e eu me senti bem próxima do tema, né? Acho que ficou bem legal. Palavras não são más, palavras não são quentes, palavras são iguais, sendo diferentes. Palavras não são frias, palavras não são boas, os números pros dias e os nomes pras pessoas. Palavras eu preciso com urgência, palavras que se usem em casos de emergência. Dizer o que se sente, cumprir uma sentença. Palavras que se diz e não se pensa. Porque culturalmente ele acrescentou muito na nossa formação, porque ele falou de vários artistas diferentes, falou de vários temas diferentes, foi muito rico e o evento mesmo foi muito bem organizado. Teve o programa de direitos humanos também, que a gente abordou, né, como o próprio tema, o próprio nome diz, né, o que as pessoas estão pensando. Você pode ter percebido que foram temas mais sociais, assim, que mais me atraíram. Assim. E tem tantos, eu nem saberia te falar agora. De como nós podemos adquirir uma nova formação de valores, uma nova sensibilidade às diferentes causas dos excluídos,
Enfim, como que a universidade também pode estar incorporando essa discussão no processo de formação dos alunos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Quando os seres humanos nascem, são livres e iguais, e assim devem ser tratados. Artigo 2º. Todo mundo tem direito a possuir ou desfrutar o que aqui se proclama, mesmo que não fale a mesma língua, mesmo que não tenha a mesma cor de pele, mesmo que não pense como nós, mesmo que não tenha a mesma religião ou as mesmas ideias, mesmo que sejam mais ricos ou mais pobres, mesmo que não sejam do mesmo país. Tem também um programa que me marcou muito, que acho que foi até a Mari Esther que fez o roteiro, foi sobre o bullying. Aquele me marcou muito pela edição da qual eu participei e eu tive uma decisão maior naquele programa, em termos de escolha de imagem, música. Um programa especial que eu gosto muito, que eu percebo que as pessoas gostaram muito, né, outro motivo, é a literatura africana nos países lusófonos, assim. É muito rico, né? Se você for falar de literatura africana, se você restringir, mesmo se você restringir só os países que falam português, você vai descobrir coisas incríveis. Eu acho que para se entender aquele continente, se é que se pode falar de um continente único, porque há várias Áfricas, mas esta África a que eu estou ligado é fundamental entender a religião. A religião africana não tem nome, chamam-lhe coisas que não penso que seja acertado, como animismo, etc. Mas esta religião implica não só práticas isoladas, não é? Estas cerimónias que por vezes se reduz a religiosidade dos africanos, mas implica um entendimento do mundo. Há ali uma visão, há uma cosmogonia que tem que ser entendida. A questão da reforma ortográfica é meio complicada, porque assim, apesar do interesse, ela é acima de tudo uma estratégia política. E como tal, talvez nem todas as pessoas se vejam refletidas nessa estratégia política. E outro programa que me marcou foi o Centro de Línguas, primeiro pela roteirização, porque como cursante do curso de letras, eu tive que ter um maior contato com essa ideia do ensino da língua estrangeira. Uma entrevista que eu gostei muito foi um indiano que eu entrevistei em inglês. E ele falou assim: all that you've learned, unlearn. Tudo que você aprendeu, esqueça, desaprenda, né? O importante é você desaprender as coisas. E ele tinha uma história de vida muito interessante e foi uma entrevista que me tocou muito. Yeah, what would I say to a younger person? Yeah. I'll say start thinking and start unlearning. What's you learn more important? I think you unlearn everything that you learned in the education system
that you learn in your religion, that you learn in your social standards, start unlearning them, start being critical of them, and if it is good, then live it, but if it is something wrong, then try and change it. Sim, eu acho que a entrevista do professor Belotto, que foi feita na reitoria e que incluiu, que foi incluso no programa de 50 anos, de comemoração dos 50 anos da faculdade aqui em Assis, foi um programa bastante expressivo. Eu gostaria de ressaltar um aspecto único e específico. Eu talvez tenha sido o único professor da faculdade que fui vice-diretor dos 3 diretores que me antecederam a partir de 1958. Fui vice-diretor do professor Antônio Augusto Soares Amora, que foi fundador da faculdade, depois do professor Júlio Garcia Morejón, também diretor, e finalmente do professor Rolando Morel Pinto, a quem eu sucedi depois na condição de diretor. Eu gravei um programa, se não me engano foi sobre o grupo Madu Medula, que teve aqui na Unesp, e o Galhardo falou que, o coordenador falou que teve alguns elogios por fora, tal. Aqui na Unesp eu ouvi também algumas pessoas falarem que ficou bem interessante, não sei se era pela luz, eu estava radiante no dia, sei lá o que aconteceu, mas falaram que ficou legal a gravação dos vivos, esse programa marcou bastante. O câncer e a doação de medula já foi tema de várias campanhas, filmes e novelas. No Brasil, o tema foi tratado pela novela Laços de Família, de Manuel Carlos, exibida pela Rede Globo em 2000 e 2001. Na novela, a atriz Carolina Dickmann interpreta Camila, uma jovem que descobre que tem leucemia. A trama demonstra todo o sofrimento e dificuldades enfrentadas pelo doente e familiares. Na novela, uma cena que ficou marcada pelo realismo foi o momento em que a personagem é obrigada a passar por mudanças em sua aparência devido ao tratamento. Quando eu ainda era voluntário, logo no começo, antes de eu entrar efetivamente na equipe, que foi o que eu acabei trabalhando meio que sozinho, claro, tive a ajuda de algumas pessoas da equipe, mas que foi um sobre esportes e que, nossa, foi terrível, tudo dava errado, era muito azar, tudo que a gente ia filmar dava errado, então por isso que marcou, porque, nossa, foi um programa muito difícil de montar, de conseguir atingir o que tinha se proposto a ser feito. Douglas, peraí. E como vocês podem descrever um pouco da campanha de vocês até aqui, a luta para ser campeão? Carolina. Eu gostei também quando a gente fez a matéria com o NAT, né, com a Universidade da Terceira Idade, com as pessoas, elas são muito animadas, né, muito felizes. A gente foi no pesqueiro com eles, a gente passeou, né, fizemos os jogos, então foi uma coisa muito legal. De saúde mental, né, que a gente foi pesquisar um pouco sobre o serviço de saúde mental aqui de Assis, e antes de tudo a gente fez toda uma pesquisa sobre a história da loucura, como que a psiquiatria e até mesmo a psicologia elas estão lidando, trabalhando, né, nessa temática. A compreensão de doença mental tem passado por diversas fases dentro da história da humanidade. Na antiguidade pré-clássica, elas eram explicadas como resultantes de ação sobrenatural.
A partir de 600 a.C., os filósofos gregos trouxeram a ideia biológica da loucura. E até o começo da Idade Média, o tratamento era de apoio e conforto aos doentes mentais. A luta antimanicomial brasileira iniciou seu movimento em maio de 1987, durante a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental e do 2º Congresso Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental, em Bauru, São Paulo. E eu sou aquela assim, eu prefiro ser uma louca na boa, né, do que uma normal asfixiado. O primeiro programa que eu apresentei, eu ainda estava cabeludo, saudade do meu cabelo. Esse programa marcou primeiro por ser o primeiro programa. Eu lembro que na maioria dos vídeos eu ficava com a mãozinha assim, fazia uma coisa bem ridícula mesmo. Mas ele teve, legal, foi um dos erros de gravação, um dos melhores erros que teve, quando eu fui fechar a claquete, acabei fechando o meu dedo aqui no meio da claquete. E isso não tem como não marcar, né? No primeiro programa você já faz uma borrada dessa. Foi o primeiro, foi o ciclo de literatura e cinema. Eu precisava escrever sobre Nelson Rodrigues, era o primeiro roteiro que eu ia escrever. Foi incrível, claro, foi a oportunidade que eu tive de conhecer mais sobre a obra e a vida do Nelson Rodrigues. E tem a ver com cinema, eu adoro cinema é bom sempre. Em janeiro de 1943, Nelson escreve a peça teatral Vestido de Noiva. Elza, sua mulher, fez mais de 20 cópias datilografadas para serem entregues a jornalistas, críticos e amigos. O primeiro a receber foi Manuel Bandeira. Ele gostou. Os jornais e suplementos falavam sobre a peça Vestido de Noiva, mas o autor não conseguia encená-la. Todos diziam que era uma peça que exigia cenário complexo e teria um custo muito alto. Falou então com o polonês recém-chegado ao Brasil, Zambinski. Um outro programa muito importante para mim foi o do Saramago, na época que ele morreu. Nós fizemos um especial, também marcou bastante. Só que me deixa feliz também. Acho que a morte não o assusta? Não. O pior que, tal como eu vejo, o pior que a morte tem é que antes estavas e agora já não estás. Eu digo de outra maneira aquilo que a minha avó disse, já devia estar farta de viver. E diz, o mundo é tão bonito e eu tenho tanta pena de morrer. E este não é, ela não tinha pena de morrer, ela tinha pena de já não estar no futuro, para continuar a ver esse mundo que ela achava bonito. Um outro programa também que me interessou bastante foi o de sexualidade. Na época a gente até cobriu o evento que teve aqui na faculdade, o Pensando Gêneros, né? Exibimos como é que foi o evento e paralelo a isso a gente fez uma pesquisa sobre a sexualidade na contemporaneidade, o que as pessoas estão pensando sobre os movimentos sociais, movimentos LGBTs, emancipação da mulher. A gente discutiu um pouco isso. Na atualidade, gênero é uma ampla questão e para facilitar nosso entendimento, partiremos de um olhar da psicologia sobre o tema. Quem traz mesmo o conceito de gênero para a psicanálise é um psicanalista americano, Robert Stoller, na década de 60, né, que vai dizer que existe a identidade de gênero, que não depende do sexo anatômico, né, e que vai ser um sentimento que a criança já tem definida por volta dos 2, 3 anos de idade, de ser menino ou de ser menina, independente do sexo biológico dela. Então, a partir dos anos 60, esse conceito de gênero vai se transformar dentro da psicanálise. Ao nascer uma criança, será que durante toda a sua vida ela necessariamente terá que corresponder ao seu sexo biológico? O gênero está ligado aos papéis que homens e mulheres desempenham. Na nossa sociedade, sabemos que ainda existem diferenças, preconceitos e tabus que necessitam ser quebrados. Foi o programa da violência contra a mulher, que foi
que ele fez toda uma retrospectiva histórica, ele contou sobre o movimento feminista, desmistificou muitos conceitos que são propagados erroneamente. Não que os outros segmentos da sociedade também não precisem de uma proteção maior, mas perguntam ainda o porquê de uma lei específica para as mulheres, como se a busca por atingir um patamar de igualdade com os homens fosse pouca coisa. Ela fez da tragédia pessoal sua bandeira de luta, com apoio de organizações não governamentais, como o CLADEM e o Centro pela Justiça e o Direito Internacional. Ela ainda teve forças para levar o marido a júri 2 vezes e denunciou o Brasil perante a OEA. Novamente, os advogados do réu recorreram. Só debaixo de pressões locais e internacionais, a sentença foi mantida. A luta dela por justiça demorou quase 20 anos, apesar do apoio de uma instituição do peso da OEA. Ela ainda teve coragem, minha gente, de escrever o livro Sobrevivi, Posso Contar. E porque você, minha amiga, não pode se levantar, levantaremos todos para lhe homenagear, para receber o diploma da Mulher Cidadã Berta Lutz e representar toda a nossa repulsa e indignação pela violência contra a mulher. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha, uma cearense, para lá de corajosa. E o senador Flávio Armes e a nossa primeira dama do Brasil, Marisa Letícia Lula da Silva, para entregar o diploma e a placa a Maria da Penha. Um que marcou bastante também é sempre um institucional, quando a gente faz no início do ano, que faz um histórico da universidade. E ali me marcou bastante porque eu conhecia algumas coisas que, mesmo estando aqui na universidade, eu não conhecia. A Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, é uma das maiores e mais importantes universidades brasileiras, com destacada atuação no ensino, na pesquisa e na extensão de serviços à comunidade. Na seção de graduação, o aluno poderá encontrar serviços disponíveis como transferência, solicitação de documento e consultas gerais relacionadas ao espaço do aluno, como notas, históricos, faltas, calendários, entre outros. Aqui também será o local onde os ingressantes confirmarão sua matrícula. Eu acho que o básico e o principal necessário para ampliar essa produção é termos pelo menos 2 funcionários fixos na TV, um editor e um cinegrafista. Então, com a contratação de funcionários que ficariam designados para essa atividade, nós poderíamos aí melhorar tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo nossa produção. Olha, uma promessa que já nos deram era dela passar na TV Cultura. Já nos prometeram isso e estamos esperando ainda, né, que consiga veicular em canal aberto. Eu acho que a televisão hoje, por demais, ela é tendenciosa, sabe? Principalmente os canais abertos. Então, a TV Unesp, como é um canal, né, um programa universitário, eu acho que ele não tem que medir as suas palavras ou seus temas no sentido de desconstruir preconceitos e estigmas que são tão cristalizados, né, que estão, né, tão presentes no nosso cotidiano. Eu gostaria de ver uma TV Unesp crítica, sobretudo, e na desconstrução realmente de conceitos aí muitas vezes deturpados no nosso meio. Eu queria ver a TV Unesp com um estúdio digno, um estúdio decente, com uma programação, no mínimo 2 programas semanais. Para isso é lógico que precisar de uma equipe muito grande, equipamento, mas principalmente o estúdio. Aqui no estúdio a gente tem um estúdio de edição e gravação junto, então tem que editar, tem que gravar, tem que parar a edição, desligar tudo, atrasa a edição porque tem que gravar. Gostaria muito de ver a TV num prédio maior, ver a TV com mais equipamentos, melhor
melhor mesmo, questão de produção. Mais do que equipamento, é mais... Eu preferia ver mais gente interessada em atuar na TV do que ter o equipamento em si. Não adianta a gente ter a ferramenta e não saber usar ou não ter vontade de usar, né? Então gostaria de ver mais pessoas interessadas em desenvolver o projeto, né? Não só nesse programa mais tradicional que a gente faz, que a gente vai trabalhar um tema, vai divulgar para a comunidade, mas sei lá, é um espaço livre, né? Que fosse um espaço mais livre para as pessoas criarem mais, trabalhar com essa coisa do audiovisual, aproveitar o espaço que a faculdade dispõe para mostrar para a comunidade o que a gente faz aqui dentro, né? E convidar essa comunidade para realmente participar. Quando você vê que a equipe está envolvida, que existe uma afinidade naquilo que faz, que realmente acreditam no projeto, tá tudo certo. Eu acho que o básico de estrutura a gente tem. É um momento que a gente tem, um espaço que a gente tem para criar e para experimentar. E a gente consegue fazer isso sem perder o objetivo, que é o diálogo com a faculdade, falar o que está acontecendo aqui dentro, o que é produzido de conhecimento. Eu acho que é isso, o envolvimento de todos. Poxa, a TV, eu desejo tudo de bom assim para a TV, que é um lugar que eu gostei muito de trabalhar e eu espero que nos próximos anos ela possa estar crescendo muito, que possa estar sempre pessoas. Quando eu trabalhei, a equipe era super... pessoal que estava afim mesmo, se preocupava com a TV, então eu espero que possa estar assim, que uma galera agora vai se formar, provavelmente vai sair. Então, quem vai pegar esse projeto daqui pra frente, eu espero que tenha assim, muito carinho, né, muito cuidado. Saber que as pessoas dedicaram o tempo delas, que dedicaram as ideias delas para fazer isso, para montar isso. Então que possa o pessoal que entrar aí no projeto sempre se dedicar e procurar o melhor para o projeto, fazer ele crescer, divulgar bem a imagem da TV. O projeto acho que ele já está se encaminhando, né? Está com uma equipe já que está trabalhando há um bom tempo, já uma equipe já que vai se dedicando cada vez mais, a equipe vai se aprimorando e a gente espera que se torne uma realidade mesmo, né? Que isso, a equipe aumente mais e com todo o conhecimento técnico que essa equipe tem adquirido e que os programas passem a ser sempre melhores, né? E sempre mostrando tudo aquilo que acontece aqui na universidade. Primeiramente eu gostaria de ver a TV Unesp num lugar mais amplo, né, com mais estagiários trabalhando, né, todo esse contato de pessoas, mais computadores, mais câmeras, né, e mais pessoas, porque eu acho que todo esse contato e toda essa divisão de trabalho faz com que a gente aprenda a trabalhar em equipe, faz com que a gente aprenda a dividir as coisas e a não sobrecarregar um ao outro. Eu acho que isso é muito importante. O que eu espero da TV é muito sucesso, além de tudo, porque eu acho que está no caminho. Olha, eu espero que a TV Unesp continue crescendo, que esse trabalho continue sendo desenvolvido com o empenho dos coordenadores, dos alunos que vão entrar daqui para frente, porque isso aqui é um ciclo, né? Cada vez vai entrar novas pessoas e os que já estão que vão sair, é parte da vida, né? Espero que chegue ao 1.000, 10.000 programas, espero que cresça e tudo de bom para a TV Unesp. A Universidade Estadual Paulista, dentre os resultados recentemente publicados, tem aí alcançado no ranking posições cada vez mais expressivas no cenário nacional. Diante da quantidade de unidades e a diversidade de todos os cursos e toda a atividade científica da Unesp, eu acho que a TV Unesp de Assis deveria integrar um grupo com vários produtores locais, visando a divulgação em caráter nacional de vários temas desenvolvidos nessas diversas unidades. Então eu vejo o futuro da nossa TV como um local de produção de programas destinado a um centro maior ainda, que seria uma TV Unesp de divulgação nacional. Então nesse 100º programa, além de mostrar
todo o pessoal que participou. Eu acho importante registrar que temos muito ainda a conseguir. Bom, o que eu espero para a TV Unesp Assis daqui para frente, eu acho que foi todo um processo. Então, desde a inclusão, a efetivação, né, a própria questão da infraestrutura, que foi uma infra que foi sendo batalhada aos pouquinhos, muitos TPs no papelzinho, até chegar hoje ao Chroma, que demorou também para vir, o equipamento, foi tudo passo a passo. Hoje ela já tem essa estrutura, ela está efetivada, e o que eu acho que falta agora é um pouco de ousadia de produção. Talvez esse programa seja o primeiro disso, e daqui para frente a gente pode, eu acredito nisso, confio nisso e sei que o Eduardo também tem essa cabeça de ousar produzir documentários, animação ou mesmo programas com formato diferente. É na TV universitária que a gente tem o lugar da ousadia. A TV comercial, ela tem uma preocupação da venda, de tudo, um compromisso, uma responsabilidade. Que a TV universitária, por estar trabalhando com pesquisa, ensino e extensão, ela pode ousar, brincar, se divertir e encantar. Mudou a minha lente, de repente ficou tudo maior. Mudou a sua lente, de repente ficou tudo menor. Mudou a nossa lente, ficou tudo do tamanho da gente. A lente não mente, mente quem está de trás da lente. A lente não mente, objeto transparente, me deixe ver o que sempre foi aparente. Mudou a minha lente, de repente ficou tudo diferente. Mudou a sua lente, você estranha o que vê à sua frente. Mudou a nossa lente, agora você vê e eu te vejo claramente. A lente não sente, sente quem está de trás da lente. A lente não sente, objeto transparente, me deixe ver qualquer coisa que eu invente. Depende do ponto de vista, depende do ângulo certo. Deixa que eu veja, observe, um pouco mais longe, um pouco mais perto.